Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é uma grande sessão. Hum, o Diogo está com uma cara muito séria. Gostei do teu gatinho aqui a dançar. Canta aqui mais malta aqui também aqui a entrar. Sejam todos muito bem-vindos aqui a uma grande sessão em que hoje vamos falar principalmente da parte do autoconhecimento e mais virado aqui para a mesma parte das vendas, a mesma parte aqui de network, portanto, porque acho que é uma das coisas que, ao fim e ao cabo, nos tira assim um bocadinho e temos às vezes assim um bocadinho de medo, não é? Como temos aqui pessoas que estão com medo de ligar ali a câmera, não é? Os homens não, né? Os homens estão aqui a marcar presença. Mas, só para pôr aqui. Hoje ainda por cima tenho uma coisa que eu sei que o Fábio vai adorar. Que é, estive a fazer uma cena hoje de manhã que era para fazer um exercício mesmo tipo pro Mega Life. Tipo mesmo pro Mega Life mesmo. Que é para ajudar nesse aspecto. Deixa-me lá ver aqui. Onde é que está o chat? O chat está aqui, que é para eu conseguir ver aqui as vossas perguntas. Temos tudo. Alguém quer escrever alguma coisa só para o gatinho desaparecer daqui que ele está-me a irritar? Estou a brincar. Hum? Bem, não. Não. Hum. Vocês livraram-se dos chapos ao menos esta semana, ou nem por isso? Hum. O Diogo está a fazer confusão, ele quer falar, eu sei, mas hoje eu não vou deixar ninguém falar. Hoje não. Hoje vai ser para vocês ouvirem a minha bela voz no meio desta confusão toda. Ok? Então, o que é que. Vocês estão todos na rua, realmente. É isso que eu estou. Mas a única pessoa que está a apanhar sol é a Jéssica, pelo menos ela é inteligente. Hum? Eu fico em casa, mas eu vou sair a seguir. Bom, vamos lá. O- uma das coisas que eu tenho que ter aqui um bocadinho de noção, mesmo, ok? É que muitos de nós. Eu vou pegar isto num contexto mesmo muito genérico. Muitos de nós sabemos que as pessoas que estão envolvidas com vendas são aquelas que acabam por ganhar mais dinheiro. No sentido de conseguem atingir valores muito acima da média. Ou que conseguem complementar com o seu trabalho do dia a dia, conseguem complementar outra profissão. Nós conhecemos muitas pessoas assim, pessoas que trabalham num emprego e que depois, à parte, vendem qualquer coisa, casas, carros, seja o que for. E essas pessoas normalmente têm então essa designada alavancagem. Qual é que é a diferença entre uma pessoa que decide envergar isso e não decide envergar? Qual é que é a diferença entre, sei lá, eu perceber que eu faço vendas todos os dias, mas simplesmente eu de certa forma, parece que tenho algum receio de o fazer por julgamento, por disciplina, por uma série de coisas, ok? E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, ok? O teu maior concorrente não está no mercado, não é isso, porque temos muitas pessoas a venderem o mesmo produto, têm a venderem, sei lá, a mesma situação. Nós temos várias pessoas que vendem carros, por exemplo, em diversas marcas, às vezes até novas, mas só subsidial, né? Sei lá, a BMW tem a Sandogal como tem a Baviera, por exemplo. Portanto, tem o mesmo carro, tem o mesmo produto, tem exatamente a mesma coisa. Portanto, o maior concorrente não está às vezes no mercado, está é dentro da nossa cabeça. E é isso que às vezes vai fazer essa tal diferença em que se eu me conhecer minimamente, eu começo a perceber quais é que são os meus gatilhos e a partir daí, meu Deus, ok, afinal não é assim tão complicado. Então, a venda, como é que é de explicar? A venda não vai começar quando tu decides abrir a boca, ok? Eu se quiser vender alguma coisa, vamos imaginar aqui ao Fábio, não é eu começo a abrir a boca e faço-lhe a venda. Esquece, ok? Ou começo-lhe a apresentar aquilo que eu lhe quer vender. Começa no momento em que nós decidimos aquilo que nós somos, aquilo que nós representamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós temos também como valores, mas principalmente aquilo que é ser o produto do produto. E a partir do momento em que
nós começamos a perceber, e as pessoas à nossa volta começam a perceber isso, fantástico. Exemplo prático, nós temos um Nava que eu sei que se eu quiser aprender alguma coisa sobre como iniciar para fazer um Ironman, eu vou falar com ele. Porquê? Porque ele é o produto do produto nesse tema, né? Se eu quiser comprar casas, se calhar falo com o Praça, né? Se eu quiser falar de comer coisinhas saudáveis, se calhar falo com a Carla. Vamos imaginar. Tanto, ou isso ou marcas de arcas. Mas é daquelas cenas que, como é que é de explicar? Quando nós percebemos a identidade da pessoa relativamente a um certo e determinado tema, ok? As pessoas vão falar de ti. Portanto, não vamos falar hoje de técnicas de fecho, nem como fazer o pino para convidar aquela pessoa, não é isso, ok? É mesmo vocês se conhecerem dentro da área das vendas, ok? Porquê? Porque a venda começa em ti, porque tu tens que ter aquilo que é chamada convicção, principalmente quando tu trabalhas com um produto, deves de o conhecer. Eu vou-vos dar aqui dois exemplos. Eu já tive pessoas que, por exemplo, com o produto, eles gostavam de fazer dinheiro por causa que o produto lhe permitia fazer dinheiro, mas não, nem sequer estavam dentro do produto. Quando entraram dentro do produto, ou seja, quando começaram a consumi-lo e começaram a sentir diferenças, mudou tudo. Isto é um exemplo. Do outro lado, nós temos pessoas, ahm, que acabam por se tornarem fãs desse produto, que as pessoas é que vão ter com ela para fazerem essa venda. Mas a venda começa sempre, de uma certa forma, direcionado connosco. Tal como há pessoas que simplesmente, pá, estão no seu cantinho e está tudo bem. Mas se essa pessoa optar por dizer assim, ok, eu quero ter apenas uma fonte de rendimento e vou fazer isso, ok. Mas eu acredito que muitos de vocês estão aqui é porquê? É porque querem algo mais do que isso. E isso vai passar exatamente por passar algum valor, algum produto, algum serviço de mão em mão. Porque todas as pessoas que têm dinheiro, é isso que fazem. Têm que passar um produto ou um serviço, tem que haver uma venda qualquer que tem que ser gerada. Então, é aqui que vem um bocadinho a parte em que eu tenho que olhar para mim e tenho que me. Pá, tenho que olhar para mim no espelho, tenho que olhar para mim, como é que é, numa selfie no telemóvel, como já ouviste muitas vezes. Mas o teu resultado vem muito daquilo que tu fazes no teu dia a dia, o que fazes no terreno. Isso é um reflexo direto da tua, vá, daquilo que tu tens de forma clara dentro de ti. Ok? Uma das coisas que, por exemplo, eu sei e que aconteceu, sei lá, ao longo deste último ano, por exemplo, comigo, é nós temos fases e temos alturas em que temos sempre altos e baixos, em que temos sempre momentos em que tu vais sempre crescer mais ou não. Tens sempre dúvidas. Será que é para ti? Será que não é? Ok? Eu vou dar aqui dois exemplos muito giros, principalmente aqui quem gosta de Fórmula 1. Há duas histórias do ano passado muito giras para este ano, que é uma de uma criança e outra de um goat, por assim se dizer. E isso significa o quê? Significa que vocês têm, por exemplo, um Antonelli que está a correr pela Mercedes, que está literalmente as coisas a não lhe correrem bem, vá, digamos, a acabar um grande prémio e chorar, não é? Porque sabe a desgraça que foi, não é? Na iminência, na pressão de saber que pode ir de saco, por assim se dizer, no ano a seguir se tornar o mais jovem a ter uma pole position. O que acontece? Isto é transição, é tudo mental. Ele tinha lá, não é? A verdade é esta. Claro que o carro este ano também ajuda, mas mentalmente é aquilo que é o mais desafiante. E a parte mental vai sempre desafiar nesse aspecto. E é preciso olhar um bocadinho nesse espelho. Exemplo prático também do GOAT é o Lewis Hamilton. Nós sabemos perfeitamente que é uma daquelas pessoas que não tem nada que justificar, não tem nada para provar, só que a verdade é que ficou tanto tempo, vamos imaginar, vamos imaginar, não, isto foi o que aconteceu, ficou tanto tempo agarrado a uma equipa, agarrado a um conceito, agarrado a uma estratégia, agarrado a um carro, que de repente, quando muda tudo, ele precisou de um tempo de adaptação. Ele precisou de um tempo para ganhar confiança. E a verdade é que este ano, completamente diferente, não é? Então.
Eu tenho que olhar para o meu próprio espelho e perceber com clareza e pelo menos admitir: estou nesta fase, estou nisto, estou naquilo, estou naquilo outro. Eu preciso de ter uma clareza interna relativamente àquilo que eu tenho, àquilo que eu preciso e àquilo que eu neste momento estou a sentir. Se os números estão baixos, ok? Antes de mudar a estratégia, deves mudar aquilo que está por dentro. É uma das coisas que eu, por exemplo, tenho estado a acontecer. E eu sinto isso, eu sei. Mas a parte boa, por isso é que eu quis muito falar sobre isto do autoconhecimento, foi o que eu aprendi nos últimos 6 meses ou um ano. É eu ter a noção da evolução, de uma troca, de haver tudo a acontecer e eu perceber, ok, eu gosto, eu tenho, eu posso, eu consigo, a verdade é esta. Ah, já se conseguiu fazer tudo, faturar tudo e mais alguma coisa, mas depois falta o resto. E isto é giro. Porquê? Vem um bocado depois, portanto, de não só a venda começar em ti, como também olhaste no espelho, é haver a crença. Porque tu não vendes um produto. E essa é uma das coisas que eu cada vez mais percebo isso. Tu vais é transferir a tua convicção. O que a gente sempre fez foi isto, é, eu vou transferir aquilo que eu acredito. E ao transferir que aquilo, que aquilo pode mudar, não é? O que é que vai acontecer? Acaba por ser genial. Então, quando vocês focam genuinamente, e isto aconteceu imenso porquê? Porque, por exemplo, vocês dizem assim, tá bem, mas tu, por exemplo, tu no teu caso, eu no meu caso, por exemplo, eu senti uma dificuldade que eu perdi um bocado de crença relativamente a mim, não relativamente à minha convicção, porque eu cada vez que falava com alguém eu conseguia trazer essa pessoa para trabalhar comigo. Mas para cliente não. Era ao contrário. Eu não, mas eu quero ter cliente. E então eu tive que mudar todo o meu chip para focar apenas nessa parte do cliente. Então, a convicção tem que vir de mim. Tem que vir de mim enquanto cliente. Ou seja, não posso falar de mim enquanto networker, mas sim enquanto cliente. Não enquanto vendedor, mas enquanto estar do outro lado da outra pessoa apenas. A 100%. E esta foi a parte gira. Foi a parte em que, se a minha convicção relativamente a ser cliente, sei lá, numa escala de 0 a 10 é 5. Porquê? Porque eu sei que ser cliente é fixe, mas claro que divulgar é muito melhor. Então, na minha cabeça, se eu divulgar já é muito melhor, eu vou fazer o que é o cliente, mandá-lo abaixo. E então é isto, é eu ter essa consciência. Não sei qual é a vossa, atenção, estou a dar a minha. Então, o que acontece é, eu preciso de ter a convicção que tanto é boa uma coisa como tanto é bom outra. A pessoa a partir daí é que tem que escolher o que é melhor para ela. E digo que acho que foi isto que nivelou nos últimos 2 meses, foi exatamente isso. Foi eu ter a noção que se a minha convicção de 0 a 10 é 5 para ser cliente e 10, por exemplo, para fazer negócio, automaticamente o que é que vai acontecer? Eu não vou passar da cepa torta, ninguém passa. É difícil. Mas se eu colocar as duas no mesmo sentido e depois a partir daí a pessoa decidir, fantástico. Então o objetivo de hoje, vamos fazer o quê? Vamos identificar estes pequenos travões, ok? Que nós temos, que às vezes nos impedem, e bastante, porque às vezes são tão simples e andamos a lutar com eles. E vocês sabem, vocês pensam, pá, é ridículo, porque é que eu não faço isto? É ridículo. E vocês sabem disso. Portanto, hoje vamos um bocadinho a tocar nesses pontos para ajudar a dissipá-los. Porquê? A verdade seja dita, nós quando morrermos ninguém vai ficar preocupado com a opinião dos outros. Pois não. Ninguém se lembra até de nós, portanto está tudo bem. Passado 150 anos, ninguém está cá. Portanto, ninguém, pelo menos, esteja vivo. Portanto, a não ser que a esperança de média de vida suba assim tanto, né? Portanto, não dá. Então, bora, malta, num chat, numa escala de 0 a 10, não é? Qual é que é a tua confiança atual quando vais fazer uma abordagem para, por exemplo, cliente? Ok? Portanto, respostas aqui que deram 6, 6, 7, 6, 6, 4. E para fazerem dinheiro com isto, qual é que é a vossa confiança?
Tan, 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 tan. 6, 6, 6. Estás bem? Estás equilibrado. 3, 7, 7. Vocês estão no 6, 7 também? Estão a entrar na moda do 6, 7. Hum? Então, o que acontece é eu ter a noção, ok? Nós vamos identificar estes travões. Não és, pá, não és tu que tens medo de vender. Esta é a realidade. Tu não tens medo de vender. Tu, se estiveres a falar com alguém que tens extrema confiança, não há problema nenhum, ok? É um bocado a tua versão de ti que ainda não se conhece ao ponto de fazer essa venda. Exemplo prático. Vocês, quando começaram a trabalhar num sítio, né? Vocês tinham alguma confiança a fazê-lo. Mas depois de trabalharem lá um ano, a vossa confiança escalou imenso, não é? Portanto, é normal. O que acontece? Há muitas pessoas que dizem eu estou envolvido no negócio há um ano, mas se nós perguntarmos, mas estás a trabalhar 40 horas por semana? Não. Portanto, automaticamente não vamos equiparar um ano, não é? A trabalhar a full time e um ano a trabalhar em part-time. É impossível. Portanto, vamos já tirar esse peso de cima da cabeça, se faz favor. Porque há pessoas, eu estou aqui há 6 meses. Não estás há 6 meses. Há 6 meses, se tu comparares com os teus 6 meses de trabalho, tu aqui estás aqui há, se calhar, 2 semanas, 3 semanas, um mês. Esta é a realidade. Na loucura, vá, 2 meses. Mas não estás há 6 meses. 6 meses é o espaço temporal. Mas a aplicar, não. Não é? Há a diferença entre estar inscrito no ginásio há um ano ou ir ao ginásio durante um ano. Não é? São duas coisas diferentes. Portanto, eu tenho que perceber que eu posso estar a fazer alguma coisa, não quer dizer que esteja mesmo a decorrer. Agora, a maioria das pessoas que entra no mundo de vendas, no mundo de network, falha não é por causa do produto novamente. Lá está. Há pessoas com o produto que faturam milhares, milhões. Há pessoas que não. Ok? Portanto, não é o produto, não é o mercado, não é a oportunidade. Falha porque carregamos um bocado connosco um conjunto de crenças invisíveis que nos vão sabotar e cada ação que nós temos nem sequer começamos. Ok? Portanto, já está perdida antes de começarmos. Portanto, vamos identificar também um bocadinho isso, porque a partir do momento em que eu começo a identificar, eu só tenho que perceber se eu quero realmente tratar daquilo ou não. Se eu quero realmente encontrar um antídoto para aquilo. Porque se nós próprios olhamos e dizemos isto é ridículo eu ter isto, então temos que fazer como diz o Coutinho, temos que ganhar vergonha na cara, sermos adultos e dizer, ok, vamos por ali. Para começar, qual é que vai ser aquela parte assim mais importante? Ou seja, qual é que é aquela que é o travão que eu acho que para mim foi o número um, ok? Este é o meu travão número um. Vamos ver se para vocês também é. Que é o medo do julgamento. O medo de ser julgado. O medo de levar uma rejeição. O medo do que é que os outros vão pensar. As pessoas vão achar que eu estou a ser chato, que vão pensar que eu estou desesperado, sei lá, com os meus amigos ou com a minha família que vão gozar comigo, ok? Pronto, o Fábio diz tal e qual. Boa. Então pronto. Existe o outro reverso da moeda. E o outro reverso da moeda é cada vez que tu não abordas alguém por causa desse julgamento, e atenção, eu vou dizer isto, ok? Não fiques chateado comigo. Mas este foi o meu primeiro e foi aqui que eu mudei esta, ok? Que é. Eu já sei, por exemplo, qual é a minha dificuldade neste momento. Não é esta, mas eu lembro-me desta dificuldade muito bem. Tu, cada vez que não abordas alguém por medo de julgamento, tu estás a escolher a opinião deles acima do teu futuro. A opinião deles é superior ao teu futuro. Isto foi uma frase que me ficou na cabeça. Isto é, tu trocares aquilo que tu queres e o sonho que tu queres e a casa que tu queres construir pela aprovação deles relativamente à cor da casa que tu queres construir. Então tu não constróis uma casa porque estás a achar que a cor que vais lá montar não é a cor que os outros gostam. Percebeste a analogia? Assustador, não é? Mas é um bocado isto. É eu não ter a noção de que tudo aquilo que eu quero montar.
relativamente à opinião dos outros, não é? Aquilo que eu estou a travar-me de atingir, aquilo que eu quero fazer, quero montar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero construir alguma coisa, eu quero deixar a minha marca. Eu não vou por causa dos outros. Quando os outros, daqui a alguns anos, nem sequer se lembram de ti e caput. Então, cada vez que não abordares alguém por causa do julgamento, estás a escolher a opinião deles acima do teu futuro. É só isto. Estás preocupado queres montar uma casa e não constróis os tijolos porque estás preocupado com a opinião da cor da casa que eles estão a pintar. E pior é que um diz amarelo, o outro diz azul, né? E tu queres branco. Portanto, e isto é um bocado assustador. Depois vem outra, que é o síndrome do impostor. O síndrome do impostor é aquilo que eu mais gosto. Hã? Podes avançar, Fábio, eu também quero branco. Depois meto ver que dá para os dois. É, metes um bocadinho de uma cor, um bocadinho do outro. Mas como os outros, em casa lá dentro pintas uma parede branca e depois a outra é castanha, depois na outra divisão é branca e laranja. Cena assim bem marada. Ahm, o síndrome do impostor é aquele que eu mais gosto de trabalhar. Atenção, ok? Porquê? É sentir que não és bom o suficiente para vender, recrutar, liderar, seja o que for, ok? Que precisas de mais uma formaçãozita, ou mais um livro, ou mais um podcast, ou mais um mês em que tens que alinhar os chakras e ver se o Mercúrio retrógrado não está em preparação e que se calhar eu com este curso adicional, ou livro adicional, ou evento adicional, é aí que eu vou tomar a porra da decisão. Ok? Meus queridos, a verdade não vem de saber tudo. A verdade. ah, vem mesmo de eu ter um bocadinho a noção de que como é que há pessoas que, sem fazerem a ponta de um chaveiro, não é? E conseguem atingir coisas e conseguem voar, e vocês não conseguem voar. E nós sabemos qual é que é a resposta. A resposta é mais do que lógica. Foi porque eles tentaram e vocês não. Só isto. E é ridículo. Porque quando nós olhamos para estas coisas, nós ficamos a pensar, estamos, é assim tão básico. E o problema é que é. E é aí que nós nos afundamos. É aceita, quando tu percebes isto, aceita que vais poder aprender ao longo do caminho. Aceita isto. E está tudo bem. É pá, mas eu vou fazer aquilo e a pessoa que está a fazer comigo vai achar que eu estou a fazer mal. Primeiro, a pessoa provavelmente está a fazer contigo nem sequer percebe do assunto. Portanto, logo aí tu até lhe podes dizer que um elefante, se der uma volta na China, que nasce um porquinho da Índia, que ela vai acreditar. Ok? O que acontece é depois nós também sermos transparentes. E o transparente é o quê? É eu dizer à pessoa: olha, eu ainda estou a começar, ahm, portanto, ajuda-me também aqui a ter formação. Eu preciso da tua perspectiva. Ajuda-me a ter a tua perspectiva. Portanto, a confiança não vem de saber tudo. É simplesmente isto. É aceitar que nós vamos aprender ao longo do caminho. E a parte boa é que podemos fazer dinheiro ao longo do caminho. Os, malta, não, quem é que vocês conhecem, ok? Que é muito bom e que quando começou já o era. Ninguém. É impossível. A cena estúpida é que isto é impossível. As pessoas, todas elas aprendem ao ir fazendo. É, faz parte da evolução. E depois, é aqui que entra então, não é? Aquela parte do perfeccionismo. Pá, e assim, perfeição não existe, meus queridos. Tá? Tirando o pontapé de bicicleta do Ronaldo contra a Juventus, não existe mais nada perfeito. Tá? Portanto, o, o perfeccionismo O perfeccionismo é como se fosse um medo com glamour. Estão a ver? Tipo chique, não é? Porque é uma ótima, tipo. Como é que é aquela carta de sair da prisão do Monopólio? É aquela cena do. Sim, sim, eu começo quando. Eu começo quando eu puder dedicar 100% da minha cabeça nisto. Ninguém dedica 100% da cabeça em alguma coisa. Ok? Esta é a primeira. Segunda.
Eu tenho que, não vou esperar para estar pronto para alguma coisa. Normalmente a confiança constrói-se muito mais depressa, não só no terreno, mas também de eu depois ter conseguido ter jogo de cintura para resolver uma situação em pressão. Depois vem a frase motivadora: é sob pressão que nascem os diamantes. Mas é isso. E a parte assustadora é um bocado por aí. É eu saber que o síndrome do impostor, para mim, é dos mais estúpidos que há, de travões, ok? Não quer dizer que, é estúpido porquê? É estúpido porque nós sabemos e temos plena noção dela, ok? E a única maneira mais rápida de sair dela é começar a fazer as coisas. É só isto. Se eu começar a fazer, eu rapidamente saio dela. Rapidamente mesmo. Porque o medo do julgamento cria aquela cenazinha aqui dentro, né? Tipo, que cria aquele, como é que se diz? Aquele buraco negro, e não é de comida, é um buraco negro de sentimentos, né? Que a gente fica aqui, parece que, sei lá, meu, engoliu uma maçã. Tipo, é muito estranho. Mas o síndrome do impostor não cria isso. O síndrome do impostor, a única coisa que cria é procrastinação. É mesmo só isto. Mas eu utilizo o síndrome do impostor para ainda meter por camada por cima do medo de julgamento. Não, isso já é a cena do perfeccionismo a tentar te dar uma desculpa para meteres tudo lá para dentro. E não, ok? O, o travão 3 relativamente a isto, já é aquela mentalidade, como eu gosto de brincar com vocês, que é a mentalidade terrinha, ok? Mentalidade terrinha significa o quê? O dinheiro é mau. Quem tem muito dinheiro é porque teve que atropelar alguém, não é? Pedir dinheiro é feio, não é? Não quer parecer ganancioso, não é? Não quer ser snob. Isso é caro, as pessoas não têm dinheiro para isso. Não, é por isso que eu digo sempre. Eu próprio digo, ok? Eu próprio gostaste dessa qual? Qual delas? Agora que eu vi aqui, eu gostei dessa. O, eu gosto muito da, como é que é, daquela do, isto é caro. Eu digo sempre, não é caro. Nós é que somos pobres. Que alguém compra aquilo, não é? Se aquilo está àquele preço, é que alguém compra. Portanto, nós é que temos que olhar, não é? Mas isso quer dizer que nós. Por isso é que eu digo sempre: é uma das coisas que acaba por ser extremamente importante. Nós temos de ter uma boa relação com o dinheiro. Perfeccionismo é o medo com glamour. Exatamente. Vai a desfilar na passarela. É. Se tu nem sequer, não é? Se calhar nem precisas de pedir dinheiro para fazer as coisas, ok? Mas se não queres mais dinheiro, olha, é isso mesmo. Se tu não queres mais dinheiro, é porque tu não acreditas no valor que tu ofereces. Hoje estou inspirado. Almocei bem, tomei 2 cafés, mas é mesmo isto. Se tu tens medo de ganhar mais, é porque achas que vales uma porcaria. É só isto. Em bom português. Ou então, o dinheiro tratou-te mal, tiveste uma experiência muito má com o dinheiro, né? Tipo uma relação tóxica. Tu não queres mais. O que também não faz muito sentido. Mas o dinheiro é apenas. E tenta ler isto mesmo de uma forma simpática, ok? Tenta mesmo ver isto de. Como é que é dizer? De outro prisma. O prisma é o seguinte: o dinheiro, tu consegues dinheiro como? Trocando um produto ou um serviço, certo? Por um valor, certo? Então, o dinheiro é apenas uma troca de valor. É só isto. Se o teu produto, se a tua oportunidade, se o teu serviço, se o teu trabalho muda vidas, pedir o investimento é um ato de serviço, não é um ato de ganância. Não é? Se vocês não entregam valor, também não merecem ganhar valor. Mas se vocês entregam valor, vocês merecem receber esse valor. Agora depende do valor é de cada um. Ou daquilo que eles querem. E tal como vocês, também têm essa oportunidade. E depois, para finalizar, há o travão do e se, e mimimi, 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 não é?
como eu gostei no outro dia, eu se quisesse, eu agora adaptei também uma cena gira, que era que se eu quisesse ouvir mimimis, eu arranjava um gato gago. Pronto. Se ele não dizia miau, dizia sempre mimimi, mimimi, né? Mimimi, mimimi, né? Nada contra os gatos, mas pronto, é uma piada. Então o que acontece? E se me disserem que não? E se eu me engasgar? E se o slide não passa? E se a pessoa não está interessada? E se eu não souber responder? Esta é a principal, acho eu, se eu não souber responder. E se chove amanhã? Não é? E se? Há aquela história das vendas que há dois tipos de pessoas. Há as pessoas que pensam, está a chover e pensam, hoje não é um bom dia para vender porque está a chover. Há pessoas que pensam, hoje é um excelente dia para vender porque as pessoas estão em casa e posso ir lá bater à porta para vender. Portanto, o e se é muito giro, mas tal como tudo na vida é hipotético. E nós precisamos de um bocadinho de, ok, e se disserem que não? E se disserem que sim? E se eu puder mudar a vida daquela pessoa? E se eu não puder mudar a vida daquela pessoa? E se não sei quê? E se não... Os se são muito agidos. São é todos hipotéticos. Portanto, malta, o medo, o medo e a coragem utilizam a mesma energia. Estão a ver? Tal do gênio e o louco, o que separa é quem faz. Tu é que tens que escolher para onde é que a tua energia vai. Se queres que vá para o medo ou se queres que vá para a coragem. Se queres que vá para trás ou se queres que vá para a frente. Tu é que escolhes. Ok? Portanto, o que eu tenho que entender é que eu preciso de ir em direção à parte da confiança. Ok? Meus queridos, confiança não é um dom, não é? É uma decisão que vais tomar todos os dias. É isto. Confiança não é uma coisa que tu ganhas. Confiança é aquela cena que tu olhas para ti e dizes assim, eu vou fazer. Ponto. E nós simplesmente temos que identificar primeiro o que é que nos trava e ir com confiança contra isso. Qual é que é o que vos trava destas quatro? Digam lá. Voltando aqui. Os que estavam na rua desapareceram. Vocês foram o quê? Para a praia, malandros? Hã? Foram para a praia. Então, medo do julgamento. Dois, o síndrome do impostor. Três, relação que vocês têm com o dinheiro. E quatro, e se mimimi, papapá, uísque, chaquetas. Hum? O Fábio diz um. Deve de haver sempre algum. Uhum. Dois. Quem dá mais? Uhum. Ok. Normalmente é sempre um e o dois. Há algumas pessoas que quando começam o negócio, o 4 também entra, do IC. O 3 eu acho que é um bocadinho geral. Nós temos medo de ganhar dinheiro mesmo no nosso subconsciente. É um bocadinho por aí. Sim, o dois para a câmara. É. Síndrome do imposter. Nós, identificando aquilo que nos trava, ok? Vamos construir agora aquilo que nos vai ajudar, ok? Confiança não é algo que nós temos ou não temos, nós ganhamos executando, ok? Qual é a parte boa? É alguma coisa também que se treina. É alguma coisa que nós chegamos ali e também conseguimos impor. Vou dar um exemplo no hotel. Eu no hotel tenho essa situação, eu vou fazendo as coisas, ok, eu vou fazendo. No início, como eu não sabia trabalhar com o sistema operativo, automaticamente eu não tinha confiança a trabalhar com ele, mas tinha confiança em mim nas minhas capacidades de comunicação com o cliente. Então eu tinha que fazer jogo de cintura até ganhar confiança com o sistema. Portanto, às vezes é preciso fazer isto, é pegar naquilo que eu tenho confiança para colocar em algo que eu ainda não tenho confiança e fazer esta giga-joga com isso. Ok? Porque confiança é algo que se treina, é algo que nós podemos escolher alimentar
é algo que nós podemos aqui ajudar, ok? Como? Eu sei que, primeiro, se eu sou competente, a confiança é algo também que se vai construir. Eu posso não saber desempenhar até uma função, mas se eu sou uma pessoa que eu sou comprometida a aprender, eu vou conseguir ganhar confiança. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir, mas a confiança não vem nesse aspecto. E nós sabemos disso. Vem depois. A confiança vem a partir do momento em que eu sei dominar uma arte. Então, nós fazíamos muito isto num slidezinho até com cenas, que era, tu primeiro vais colocar a ação vai-te fazer ganhar experiência, a experiência vai-te dar o quê? A aprendizagem nesse processo, dá-te confiança, automaticamente dá-te mais ação. É sempre assim. A ação vai dar mais experiência, aprendizagem, confiança. Depois o que acontece? Há excesso de confiança, fazes bosta, aprendizagem, confiança, outra vez volta ao de cima, mais ação outra vez e andamos ali, ok? Não, não esperes sentir-te confiante para fazer a venda, ligar à pessoa, mandar mensagem. Manda a mensagem, liga, a confiança vai aparecer com o tempo. Isto é uma coisa que é extremamente natural, ok? Depois, o que acontece é eu perceber que eu devo, eu devo colocar as minhas vitórias como se fossem, como é que eu te explicar? Como se fossem, olha, como se fossem aqueles checkpoints nos jogos. Estão a ver? Quando nós passávamos de nível no Mario, né? Nós tínhamos as bandeirazinhas que passávamos e automaticamente ficávamos com aquilo. E acho que é giro porquê? Porque, de certa forma, ok? Eu, a partir do momento em que eu tenho a noção, ok? Tenho a noção daquilo que eu consigo fazer e daquilo que consigo ultrapassar, meus queridos, vocês conseguem tudo. Vou-vos dar aqui um exemplo mesmo prático. Pensem pelo menos em uma, duas, três coisas que vocês. Vou dar uma coisa que, por exemplo, uma coisa só, a vossa cabecinha, ok? Estás com papel e caneta, Fábio? Estou assustado. Estás? Não. Ah, ok. Estava assustado. Quando estavas no carro, estavas na posição de. Então, mas pensem então numa cena, ok? Só numa. E essa cena é uma coisa que tu já superaste na tua vida fora das vendas, fora de network, fora do vosso até trabalho, ok? Pá, pode ser o que vocês quiserem. Uma doença, uma separação, uma crise financeira. Pá, o momento que tu achaste que não conseguias ultrapassar, ok? Todos nós já passámos por isso, certo? Alguém nunca passou por uma situação que não conseguia, não que achava que não conseguia. Eu tive uma, muita gira, em dezembro, nunca mais me esqueço. Foi no dia 23 de dezembro, ainda hoje me lembro. Dia 3 de dezembro de 2017. Fiquei sem ar na cama. Não conseguia respirar. Literalmente. Isto foi uma doença misturada com uma crise financeira. E qual é que foi a parte engraçada? Eu achava que não conseguia. Meus queridos, pondo-vos a pensar sobre isto, certo? Vocês conseguiram superar, não é? Estão aqui, certo? Boa. Então acho que nós conseguimos fazer um follow-up ou mandar uma porcaria de uma mensagem, não conseguimos? Vamos lá, ser sincero. Ah, vá, Fónix. Comparado com aquilo que a gente já passou. Ah, é um não. Ah, pelo amor da santa. Então, eu às vezes, eu estou a dizer isto porque nós às vezes esquecemos o quanto fortes nós somos, que conseguimos passar por certas e determinadas situações, que ao qual saímos e que vencemos, ok? De certa forma conseguimos vencer, conseguimos ultrapassar, sobrevivemos, e depois estamos preocupados novamente com a opinião, ou porque isto, ou porque aquilo. Pá, se sobreviveste a isto, consegues sobreviver a um não de outra pessoa que ainda por cima, passado 2 dias, está-se a cagar para ti? Não é?
Exatamente. Estamos a superar coisas mais difíceis e depois temos a lata de pensar que o não, não superamos. Claro que superas. Quantos nãos é que tu levaste ao longo da tua vida, não é? E que já nem sequer tu te lembras. Melhor ainda, todos. Mentira, eu tenho um que não superei. Foi do meu primeiro amor, no nono ano. Nunca mais me esqueço. Não, eu superei. Mas isso já, já é outra história. Ela gostava do mesmo do que eu, portanto, sempre tenho uma desculpa para ser normal. Agora, há outra coisa, que é o quê? Isso é trauma, já, foi o trauma do caraças. Foi um trauma, mas ao mesmo tempo coisa positiva. Foi tipo estranho. Então, outra coisa é vocês perceberem a diferença, e isto é muito importante. Isto é extremamente importante para vocês perceberem o que é ego e o que é autoestima. São duas coisas diferentes, mas estão às vezes um bocadinho ligadas. Ok? Porquê? Porque o teu ego é alimentado por algo que vem externo. A tua autoestima é por algo interno. O sentimento é que é quase idêntico. E o problema é que às vezes nós não percebemos se temos falta de autoestima ou se o nosso ego é que não está alimentado. E não venham com a história da carochinha do eu não preciso que o meu ego seja alimentado, metam isso num certo sítio porque toda a gente precisa. Ok? Não há a mesma hipótese. Toda a gente precisa de reconhecimento. Porque é aquilo que nos faz sentir valorizados no mundo. Agora, de que forma é que já é uma história diferente? Há pessoas que precisam de reconhecimento através de palavras, através de ações, através de parte monetária, através de mais liberdade, ok? Podem ter partes de reconhecimento diferentes, mas o ego precisa de aprovação externa, ok? Precisa do sim do cliente, do sim do colega, do sim da outra pessoa, do elogio, de haver uma cena em que eu me senti notado, ok? E o ego existe lá. O problema é quando vocês têm um alter ego e vocês acham que têm o rei na barriga. Isso já é outra história, isso é outro tipo de ego. Mas há um egozinho que a gente tem, que precisa de ser alimentado, não é? Não é à toa que o Fábio, vamos imaginar que está a correr, não é? E depois há dois tipos de energia que podem vir, não é? Que há um gajo que está a correr com ele e diz: Bora, Fábio, tu consegues? E aí o ego dele é alimentado porque ele sabe que consegue e bora. Mas também há aquela voz interna que diz: Porra, pá, tu consegues. E essa já é autoestima, ok? Tu aí sabes perfeitamente que sabes que consegues fazer o teu melhor, sabes que independentemente do teu resultado podes ir e vai, ok? Mas estás a puxar por ti próprio, estás a ser o teu melhor amigo. Então, eu tenho que perceber se aquilo que eu não estou a fazer, se vem do meu ego ou se vem da minha autoestima. Este é um prisma que se calhar vocês não tinham pensado, eu sei. Mas é uma coisa que é real. Se eu tenho medo de avançar naquele projeto, se eu tenho medo de avançar naquela parte, se eu tenho medo de arrancar naquilo, o meu problema é de ego ou de autoestima? O meu problema vem de eu precisar de reconhecimento de fora ou de dentro, né? Se eu ouço um não, eu mando-me logo abaixo, né? Ah, eu ouço um não de uma pessoa, desmotivo-me logo. Tens problemas de ego. Ponto. Não vale a pena. Não, nem há discussão. Ah, mas eu não tenho ego. Tem, toda a gente tem. Então, se eu fico desmotivado, quando vocês dizem assim, porque é que um influente não tem problemas em levar não? Porque o ego dele, aquilo não existe, ok? Aquilo é um fantasma que existe, né? Claro, mas só existe quando houve os sims. É tipo as crianças. Estão a ver? As crianças, quando a gente diz, quer um chocolate? Não. Quer um chocolate? Não. E agora? Não. E agora? Não. Estão a ver? Ele insiste, porque ele quer. Quando ele ouve o sim parece que rebenta com todos os nãos. Já se vamos para outras pessoas, não é? Ficam facilmente também destabilizadas com os nãos, então automaticamente isso mexe com eles. Agora, quando tu já estás bem, principalmente de autoestima, ok? Na autoestima, quando tu ouves um não, tu simplesmente ganhas a maturidade e pensas assim: espera, onde é que eu falhei? Eu tenho que aprender e tenho que avançar. Por exemplo, os conformes são muito bons nisto. Eles têm uma boa autoestima, eles sabem perfeitamente quando estão a ouvir o não, o que é que aconteceu e analisam.
E analisam e depois percebem, este gajo disse-me que não, não foi por causa daquilo que eu fiz, foi se calhar por causa do produto em si. Ele não queria o produto naquela altura. Ou não estava com disposição para. Ou é algo que não é do interesse dele. E está tudo bem. Não há stress nenhum. Então, eu tenho que perceber que entre o ego e a autoestima, eu tenho que fazer a venda a partir de um lugar de valor e não na necessidade de alimentar, às vezes, o ego ou de tentar compreender a autoestima a ponto de me saturar. Eu tenho é que simplesmente perceber que o que é que me danifica mais, não é? E perceber se eu tiver a consciência eu consigo ultrapassar isso. E depois vem o outro é que se diz, da motivação, que é o quê? É o teu porquê. Qual é que é o teu porquê? Quando tens o teu porquê, não é? O how, não é? O como, não é? Não interessa. Ok? Quando o teu propósito é maior do que o teu medo, não é? A venda simplesmente se torna as pedras na calçada que estás a montar para a tua casa, não é? A única situação é que depois vamos para o ponto 3, não é? Lembra-se do ponto 3? Dinheiro, que era o quê? Porquê é que realmente tu queres ter sucesso nesta área? Porquê é que realmente tu entraste na parte das vendas? Porquê é que tu realmente decidiste montar outra fonte de rendimento? Não é? E o que é que muda na tua vida se tu conseguires? Ai, muita coisa. Mas depois, entretanto, se aparece isso, o que é que vai acontecer? Ah, vai aparecer o ponto 3. O teu porquê tem que ser o combustível. Sim. E quando o medo aparecer, e vai aparecer, ok? Não se preocupem, ele vai. Está bem? Porquê? Se tu pedes coragem, vão-te colocar em situações de medo para ganhares coragem, não é ao contrário. Então, quando o medo aparecer, o teu porquê é que vai ter que te fazer ganhar aquela confiança de que eu sou capaz. Que te faz levantar e bora, vamos da mesma. E o teu porquê. Pá, aí, meus queridos, peguem naquilo que vocês quiserem para o fazer, ok? Tudo o que te chega tarde não é negado, esta é certa, mas deves é ter a noção de para onde é que estás a ir. Independentemente de estar ou não estar a ir a que velocidade for, se estiveres a ir, já é muito melhor do que algumas pessoas que estão completamente paradas e não sequer sabem o que é que estão a fazer, e danando, as coisas vão passando e não passa de ser, ok? Portanto, tenham atenção relativamente também a isso. Outra coisa que acho que também é extremamente importante, eu sei que preciso de uma coisa que é esta. Há pessoas que definem isso como fake it until you make it, mas a tua mente, a tua cabeça segue um bocadinho aquilo que tu tens também com o teu corpo e vice-versa, não é? Malta, é completamente diferente. Por exemplo, eu estou aqui tipo, na boa, estou aqui tranquilo, estou aqui com uma t-shirtzinha desportiva e estou aqui com vocês. A minha postura era completamente diferente se eu tivesse uma camisa. E mesmo se eu tivesse com uma camisa branca, era diferente ter uma camisa azul bebé. Ok? Ou seja, ou uma camisa preta. Ou seja, tu às vezes necessitas um bocadinho disso. Às vezes existe essa parte. Nós próprios, vocês estão aí sentados, por exemplo, né? Vocês estão sentados, estão tranquilos, né? Se nós todos agora nos colocarmos de pé, não é? Direitinhos, certo? A nossa energia muda logo, não muda? É incrível, é um bocadinho isto. Sei lá, se eu decidir, como ainda no outro dia aconteceu, não sei o que, às vezes tens falta de oxigênio no sangue, né? Respira 3 vezes segundo. Caraças, pá. Estas merdas das inteligências artificiais a gozarem comigo. E eu, tá bem, fiz isso, senti-me diferente, senti. E a partir do momento em que eu meto na minha cabeça que eu estou aqui para servir, eu estou aqui para melhorar a vida das outras pessoas, o meu valor não vai depender da resposta de uma pessoa, nem duas, nem três, mas sim vai depender das pessoas que me disserem que sim, porque só depois de me dizerem que sim é que eu sou responsável por elas e não pelas pessoas que me dizem que não. A minha perspectiva para com o não muda completamente. É só isto. A postura vai-te, digamos, te colocar de forma completamente diferente. Não é uma questão de motivação, meus queridos, é uma questão de biologia. Aí,
É uma das coisas que eu também tenho estado a aprender e acho que é muito giro nós termos um bocado a noção disso. E às vezes nós ignoramos completamente e nós dizemos, não, isso aí são balelas. Não são. Façam e vejam a diferença. É a mesma história, como ao Fábio. Eu dizer ao Fábio, Fábio, tens mais energia antes ou depois de uma corrida? E a cena estúpida é que é sempre depois de uma corrida. Então, isso não faz sentido, então, mas um gajo correu para caraças. Eu sei, mas temos mais energia depois. Porquê? Porque energia gera energia. Ok? Para finalizar, agora se vocês têm um bocado esta noção destas coisas, é levá-las para o terreno. E levá-las para o terreno significa o quê? Durante esse sofrimento. Durante, nós queremos que pare. E depois, quando paramos, dizemos foi bué da fixe. É masoquismo puro. Mas, como eu tinha posto, o autoconhecimento sem ação é apenas entretenimento. Ok? Ou seja, eu tenho que perceber de que nada me serve eu estar a ouvir isto, não é? Nem eu estar aqui a dizer-vos alguma coisa, se depois continuamos a fazer exatamente o mesmo. Ok? Nós temos é que transformar, ok? Transformar isto em coisas concretas no terreno, ok? Então, primeiro, primeiro, coisas que eu posso fazer que me ajudam a sentir-me melhor, a ganhar confiança e a mudar o meu vocabulário, mudar a minha cabeça, que é vender é servir. Ponto. Vender é servir. Se eu não vender um restaurante, eu não vou servir também no restaurante, eu não vou ter o prazer de ter a experiência gastronómica, não é? Se tu tens uma solução para o problema de alguém e não a ofereces por medo, estás a ser egoísta, para não dizer parvo. O pior é aquela pessoa que ainda diz: Ah, estou a pensar isto, né? Estou a pensar sobre isto, sobre o teu produto ou serviço que já tens em mão, e tu ficas calado. Então aí mereces levar com um teclado na testa. Aí é logo direto. Não faz sentido. Ok? Portanto, o que é que eu devo pensar? Eu devo pensar exatamente nisto. Não é eu quero ganhar comissões, eu quero ajudar esta pessoa a resolver o seu problema. Ok? A comissão vem a seguir. Se eu mudar esta perspectiva, opá, olhem para a vossa lista de contactos e pensam assim: eu sei que esta pessoa tem este problema, ou que se queixa deste problema, ou que muito provavelmente tem este problema. Agora, a pergunta que eu tenho para ti é: tu queres ajudar essa pessoa a resolver esse seu problema? Se não queres, não faças a venda. Se queres ajudá-la, já sabes. Se ela disser que não, está tudo bem. Quando mudas o foco de ti para o outro, o teu medo vai diminuir. Porque já não é sobre ti, é sobre eles. É sobre eles não quererem ser ajudados. Porque tu vais lá com a ajuda. Tu vais lá para melhorar a vida deles, relativamente a isso. Então, se eles não querem, está tudo bem. Não é sobre ti, queridos. São sobre as pessoas não quererem. E aí está tudo bem. Depois, o que é que vai acontecer? É, pegando um bocadinho aquilo que eu falei no desafio do mapa da Mel Robbins, daquela cena do 5 4 3 2 1 vamos. É às vezes um bocadinho isso. Yeah, deixa estar. Mas é isso, é. Liguem. Se vocês estão a pensar, eu devia ligar àquela pessoa, liguem logo. Não criem desculpas. Se vocês criam desculpas, a sabotagem ali a ir ao máximo. Ok? Então, não deixe tempo sequer do cérebro estar-te a dar uma desculpa. Vai logo, ataca logo. Vai logo e liga. Ok? E isso ajuda imenso. Seja, o Fábio adora esse livro. Está a ler mais um livro, né? Para ver se. Ok? E depois, vamos fazer a parte, e que eu adoro esta, para mim foi das melhores coisas que eu fiz, que é haver como é que é dizer, uma gestão de objeções de vocês, internas. Ok? Então, vocês às vezes são muito bons a gerirem as objeções dos vossos clientes, dos vossos colegas, de todos. Mas agora as vossas é que é o problema. Ah, eu não tenho, sei lá, eu não sou suficientemente bom, né? Mas eu já que o Fábio diz-me, eu não sou suficientemente bom.
E eu agora digo, então não és suficientemente bom para quê? Hã? Para servir alguém? Não és bom para quê? Não é? Quantas coisas é que tu achavas que não eras bom e que afinal foi bem ao contrário? Não é? Qual é que foi a diferença? É isto que nós temos que fazer na nossa cabeça. Ah, já me disseram que não muitas vezes. Ok? Cada não é um treino para o próximo sim, não é? E muitas vezes. Quantas muitas vezes é que foram? Ah, foram cinco. Isso é muitas vezes? Vá lá. Tu próprio sabes que não é? Ah, eu não tenho jeito para vendas. Não é? Tens jeito para vendas? Nunca vendeste nada na vida? Não é? Quem é que te disse que não tinha jeito para vendas? Não é? Ah, as pessoas vão achar que isto, sei lá, que isto é um esquema. Não é? Boa. Quem conhece o valor não questiona o modelo. Quem já conhece o modelo sabe perfeitamente que adora. Se a pessoa não o percebe, então vamos tentar perceber se precisa de educação ou não. Por acaso isto é uma coisa que eu já não ouço há meses, mas vou-vos dar aqui um exemplo. Às vezes até pode ser no produto, pode ser no serviço. Ótimo. Então, o que é que... E vem, por fim, aquilo que é o desapegar do resultado. E eu sei que isto é uma coisa que quando uma pessoa diz deves-te desapegar do resultado, deves-te focar no processo, as pessoas dizem, ah, isso é fácil dizer, mas eu tenho sentimentos. Eu sei. É sempre aquela coisa, né? Mas se tu te focas no processo e não no resultado, tu vais conseguir controlar o teu esforço. Tu não vais controlar a decisão dos outros. E o que acontece? Muitos de vocês ficam desiludidos ou ficam tristes porque vocês fazem uma de cada vez. Então, se eu faço uma e levo um não, faço uma, levo um não, faço uma e levo um sim, certo? Automaticamente eu vou andar que nem uma porcaria nos outros dois nãos. Mas se eu no mesmo dia fizer tudo, então eu levo um não e um sim, vocês acham que estão preocupados com os outros dois nãos nesse dia? Já não, porque já ficou assim lá. Então às vezes é preciso fazer isto, é criar um bocado intensidade. Porque se tu não controlas a situação do outro, nem a decisão do outro, nem o ponto de vista do outro, e que às vezes nem tem nada a ver o não com aquilo, não é? Porquê? Sei lá, eu fiz duas vendas, por exemplo, esta semana. Isso é um resultado. E eu, sinceramente, isso está fora do teu controle. Porquê? Porque as pessoas por acaso quiseram ser vendidas, não é? Mas se tu disseres, eu fiz 20 contactos esta semana, isto é 100% teu, certo? Então, mudem só essa parte do desapegar desse resultado. Não é desapegar do resultado no sentido em que nós olhamos para o resultado, mas sim para aquilo que depende mesmo de ti, enquanto ser humano. Enquanto ser humano depende daquilo que tu podes fazer e não dos resultados. Quando te focas no processo com consistência, garantidamente que há resultados. Verdade ou mentira? Só que nós às vezes esquecemos do processo porque só pensamos no resultado. Mas verdade seja dita, em cada 10, né? Em cada 10 clientes, um torna-se parceiro. Certo? E isto é 100% das vezes. Isto funciona 100% das vezes para 100% das pessoas que simplesmente decidem fazer o quê? O processo. O processo pode ser mais rápido ou mais lento, mas se existir um processo, 100% que vais ter um resultado. Também lento ou não lento. Mas isso vai ser. Agora, no meio disto tudo, vai sempre haver é o quê? Vai sempre haver é aquela cenazinha que nós vamos, assim que sentirmos desconforto, fugimos a sete passos, não é? Sete passos ou sete pés, acho que eu disse mal, mas pronto. Mas todos nós temos uma atividade de escape, né? De fuga, para evitarmos às vezes o desconforto, não é? Ou ficamos ali, lá está, mais um livro, mais uma formação, limpar uma secretária, fazer mais um plano, pegar no Dreamboard, ahm, organizar os e-mails, sei lá, e jogar FIFA. Sei lá, uma coisa qualquer que eu vou fazer para fugir. Então, dica, ok? É identifica qual é que é o teu gatilho da fuga, ok? Um gatilho de fuga às vezes é ir tirar um café, né? E beber um cafezinho. Portanto, às vezes é isso.
Sempre te apanhares a fazê-lo, pá, a única cena é identifica e faz o contrário. Manda mais uma mensagem com um convite. Nem que seja, pelo menos uma mensagem. Ou faz um telefonema para o teu coach. Mas o movimento vai criar a fuga a isso. Ok? E te ajuda. Depois é fazer uma coisa que eu sei que vocês adoram. Eu não, mas vocês adoram. Ok? Que é criar uma rotina. Ok? Eu invejo alguns de vocês que têm já aquela horinha para ir treinar e para ir fazer isto e para ir fazer aquilo outro. Ok? Eu cada vez mais estou a fazer algumas coisas destas, porque sei que era uma das coisas que eu precisava também de trabalhar, por isso é que eu também vos trouxe isto. Porquê? Consistência não é motivação. A gente já sabe disso. É motivação, é motivo mais ação. É, ok, tudo bem. Mas consistência não é isso. Consistência é mesmo ritual. Consistência é tipo, eu vou independentemente de. É criar aquela rotina antes de começarmos a fazer seja o que for. Antes de começar a trabalhar ou depois de trabalhar, mas antes de irmos para qualquer outra situação, eu tenho que fazer aquilo primeiro. Sei lá, o que é que eu tenho tentado a fazer? Mais na parte da leitura, então principalmente gosto de desligar nesses momentos, tira momentos de silêncio para ti, nós homens adoramos isso, então é tipo, é fantástico. Mas lembra-te sempre disto, relembrar o teu porquê, definir pelo menos quantos contactos por dia é que vais fazer, ok? Nem que seja um, ok? Mas cria um bocado esse hábito. Uma das coisas que eu adoro, de hábito mesmo, é começar sempre pelo mais difícil. Eu tenho uma cena no trabalho, tenho uma cena, seja o que for, eu começo sempre pelo mais difícil. Eu às vezes até deixo tantas daquelas pequeninas, "Ih, ainda tenho tanta coisa para fazer, mas são todas daquelas de 2 minutos, estão a ver? Que eu depois de repente tenho que as limpar todas. Mas quando começo com o mais difícil, também sinto que sei o meu peso de cima. Entra-me stress, mas sai o peso da responsabilidade. Mas às vezes é gerir um bocadinho isso, ok? Mas conecta-te com o teu porquê. Lê ou ouve alguma coisa que te conecte com o teu objetivo, que sintas também que está a ajudar a progredir nesse aspecto. E isso muda muita coisa, ok? E o objetivo, mesmo aqui para terminar aqui com vocês, é mesmo não saírem daqui mais inteligentes, é saírem daqui mais corajosos, confiantes, não sei, saírem daqui mais, com mais noção daquilo que vocês têm medo e daquilo que vocês acham que está a ser a excelente desculpa para vocês não fazerem aquilo que vocês sabem que dentro de vocês querem fazer, senão vocês não me estavam aqui a ouvir há 1 hora e tal. Vamos ser sinceros. Então, o que é que eu posso fazer? É aqui que eu posso, criar uma coisa que é, e eu já falei aqui antes, que é a identidade. E, meus queridos, vocês vão ter sempre uma coisa que se vocês não tiverem, é estranho. Mas vocês devem ter a vossa maneira pessoal, mas é importante vocês também terem a vossa maneira profissional. Este pode ser o conceito mais poderoso que eu vos posso dar, ok? Porque eu na minha vida pessoal sou de uma forma e eu tenho a noção que no trabalho sou de outra. Ah, mas isso quer dizer que deixas de ser a mesma pessoa? Não, sou a mesma pessoa. A postura é que é diferente. A maneira como eu agarro as coisas são diferentes, ok? Porquê? Uma coisa é um empregado que tenta vender e outra coisa é um vendedor, certo? É a mesma coisa. Mas o empregado que tenta vender, ou que vai vender, e um vendedor, é eu encarnar a personagem de vendedor. É eu em criar essa identidade. Porque eu ser um empregado que tenta vender, normalmente associa-se a quê? A ser inseguro, dependente de seja do que for, que espera ordens, certo? Para o fazer. E outra coisa, certo? É eu ser um vendedor. E ser um vendedor é eu vou atrás. Eu sou confiante. As pessoas podem confiar em mim porque eu lhes vou entregar o melhor produto e serviço. Então, quando começaste a ver, e isto é muito importante, quando começares a ver que se tu queres fazer isso, então tu passas a ser aquilo que é um empreendedor que resolve problemas. Tu, sendo um empreendedor que resolves problemas, ou um problema, tudo muda. A tua postura muda, a tua linguagem muda, a tua energia muda, e os teus resultados vão mudar de certeza absoluta. A partir do momento em que tu envergares essa personalidade, essa identidade, em que tu dizes assim, eu sou um empreendedor que resolve determinado problema. Eu sou aquela pessoa.
estás com um stress X na vida, eu resolvo esse problema. Meus queridos, muda. Então, quem é que tu precisas de te tornar para teres os resultados que tu queres? Como é que tu identificas uma pessoa? Se quiseres um bom trabalhinho de casa, é aquela pessoa que tu queres que te venda o serviço, o produto, de que forma é que essa pessoa deve ser? Ah, essa é uma pessoa que anda sempre de fato. Então, passa a andar de fato. Ah, essa é uma pessoa que anda sempre de fato de treino. Então, anda sempre de fato de treino. Porque vais atrair os teus clientes dessa forma. O tipo de cliente que tu também queres. Então, cria mesmo essa identidade. Malta, e há espaço para tudo. Não, não é o que é que tu precisas de fazer, é aquilo que tu precisas de ser. E automaticamente, o que acontece? Lá está, não depende do mercado, não depende do tempo, não depende do pino, depende daquilo que tu queres ser. A pessoa tem que sentir que tu queres aquilo. E elas vão depois atrás, sem qualquer stress. E se tu lhes fores vender, elas não te vão dizer que não. Pelo menos quem estiver genuinamente interessado em. Porque lá está. Vocês podem tentar vender Crocs e Smarts, eu não vou comprar. Tal como há pessoas que não vão comprar aquilo que vocês têm, porque não têm interesse. Ponto. Eu não te vou aqui a pedir uma situação em que, sei lá, não te vou pedir que tu a partir de hoje vai ser tipo a loucura. Não. Mas experimenta um bocadinho mais. Um contacto a mais do que ontem. E uma desculpa também a menos. Ok? Um momento em que tu passaste ali aquela coragenzinha. Tinha aquela cenazinha de fazer medo. Aquela cena às vezes de, pá, eu ainda nem comecei a lista de contactos. Então vai, ganha coragem ou vergonha na cara e faz a porcaria da lista de contactos novamente. Pá, uma coisa qualquer que tu sintas que estás aí para esse caminho, ok? Para vocês estavam aqui a prestar atenção, qual é que é uma coisa que vocês vão fazer diferente amanhã, ou ainda hoje, né? Com base naquilo que eu disse hoje. Qual é que era uma coisa que vocês acham que devem de fazer? Hum? O Diogo está muito pensativo. O Diogo se está pensativo, isto é mau. Porque o Diogo se não está a falar para fora, está a falar para dentro. E isto é muito complicado. Muito mal, exato. Qual é que é uma coisa que vocês acham que conseguem fazer ou que vão fazer diferente amanhã, ok? Com base naquilo que aprenderam hoje. Isto é uma das coisas que é importante, porque o objetivo não é vocês estarem a perder tempo com alguma coisa. Boa, pensar em algum passo para implementar, mesmo que pequeno, para parar de procrastinar. Boa. E se tiverem alguma dificuldade, falem com o vosso coach ou senior coach nesse aspecto. Falem com alguém, ok? Para perceber, ok, o que é que eu posso fazer? Para onde é que eu devo ir? Porque às vezes vocês têm 10 coisas para fazer e nem sequer estão organizados. Mas o autoconhecimento sem ação, ok? Sou seletiva nas pessoas que não ligo para a opinião, tem de ser mesmo ainda mais. Mas o autoconhecimento sem ação é mesmo apenas entretenimento. É tipo, é giro, ok? Mas o objetivo é serem daqui um bocadinho mais corajosos a tentarem perceber aquilo que vocês têm, porque vocês já perceberam que depois com o terreno vocês conseguem andar, ok? Portanto, e isto vai ser hum, muito, mas mesmo muito engraçado. Observar as rejeições que levo no dia a dia e analisar o que senti ou não senti. Tão boa, tão... Isso aí podes fazer num Excel. Eu sei que tu gostas. O que é que eu vou fazer? Meus queridos, uma coisa muito simples. Vou-vos desejar aqui o resto de uma boa semana. O Inner Circle vai ter aqui, entretanto, um trabalhinho de casa também para fazer relativamente a este tema, que vão ser para aí 30 minutos. Eu depois vou lá colocar também nesse Inner Circle. Rejeitado por motivo. Qual é que foi? Não é? E atenção, e depois, e depois, e depois ele pode colocar se a pessoa quer ou não quer ser abordada passado alguns meses, porque há pessoas que às vezes não querem logo ali, né? Mas fazer aqui um bocadinho nessa parte, está bem? Mas mais importante ainda, meus queridos, pá, o teu futuro não vai ser construído. Isto é a minha maior lição deste início de 2026. O teu futuro não é construído nos dias em que tu tens motivação, não é?
O teu futuro é mesmo construído naqueles dias de cocó mesmo. Nos dias em que não tens nada, às vezes, dentro do tanque e vais na mesma. E é uma coisa, é verdade, mas é isto. E por incrível que pareça, é nos dias em que estás pior, que avanças na mesma, que no final te sentes melhor do que nos outros dias. E vocês sabem disso. Todos nós já sentimos isso na pele. Portanto, é aí que nós testamos mesmo tudo. Portanto, e isso acaba por ser muito bom. Tá? Portanto, meus queridos, já estás na merda, qualquer coisa, qualquer pequena coisa já é boa. Yeah. E acho que damos mais valor a isso. Portanto, meus queridos, fica aqui então a sessão de hoje. Espero que tenham gostado. Teremos mais sessões destas aqui também ao fim de semana. Vai ficar disponível no YouTube. Portanto, se quiserem, partilhem. Portanto, já sabem. Um beijinho a todos, meus queridos. Portem-se bem. E não se esqueçam de mexer a peida. Até à próxima. Tenho aqui algumas carinhas bonitas. Beijinhos. Portem-se bem. Até já. As feias ficaram todas escondidas. Não mais. Até já.